Bom dia, saúde a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 João. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, que nós podemos nos dedicar a aprender mais da Tua Palavra. Eu peço que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor toque os nossos corações, o Senhor transforme a nossa maneira de viver e o Senhor nos dê entendimento e compreensão da Tua Palavra. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Obrigado, Fábio. Bem, meus amados irmãos, nós, durante todo o ano, nós estamos estudando o panorama do Novo Testamento. A ideia é trazer pontos importantes para que isso possa auxiliar os irmãos na leitura anual, nos seus devocionais, naquele momento em que você está reservado e dedicado a estudar a palavra e se aproximar mais de Deus. Hoje nós vamos ver então a primeira, a segunda e a terceira carta de João, né? A primeira carta de João, então, ela vai mostrar diversos critérios de como os crentes, então, como cristão, têm como olhar para a vida cristã, para a profissão de fé, da sua própria profissão de fé, e também daqueles que estão ensinando, dos mestres, daqueles que estão transmitindo a palavra. Ele pode checar o próprio coração e pode checar a própria maneira de viver, pode fazer um autoexame e, ao mesmo tempo, através da palavra, olhar como aqueles estão se portando e comunicando a palavra. Retidão, amor para com os irmãos na fé e uma correta cristologia. Esse é um dos propósitos de João. Quando nós olhamos, então, a essa primeira carta de João, nós percebemos que João não traz nenhuma introdução, ele também não tem nenhuma saudação específica em relação, como a gente está acostumado nas cartas de Paulo, por exemplo, e eles também não fazem nenhuma saudação concluindo a carta. Então, nessa questão, ela é um pouco diferente das demais, Nós percebemos, como eu li nessa porção inicial, João, então, ele escreve: vos escrevo, e isso que vos acabo de escrever. Então, percebemos claramente que não é simplesmente um sermão oral que foi anotado e escrito, mas que, de fato, o autor teve a intenção de escrever. Então, ele trata-se, então, de fato, de uma carta. Em várias passagens de 1 João, os irmãos vão perceber o autor falando assim: filhinhos meus. Então, esse filhinhos meus, ele dá um indicativo de que ele está escrevendo
para alguém assim, de um círculo íntimo de pessoas que ele conhece, de quem então o autor está vinculado, ele está próximo, né? Quando nós olhamos então a tradição, nós percebemos que temos a informação que João ele viveu os seus últimos dias de vida em Éfeso. Então essa carta, provavelmente, as 3 cartas, né, elas são cartas gerais, escritas em um estilo milético, para cristãos que ele conheceram então na Ásia Menor, enquanto ele estava lá em Éfeso cuidando da igreja. Com relação à autoria, nós percebemos que na carta então ela é anônima. Ela não, em nenhum lugar ela coloca quem está escrevendo, né? Então em nenhum lugar ele menciona, ele mesmo, o autor, menciona o seu nome nos seus escritos, né? No entanto, quando nós olhamos a carta e quando nós olhamos a história também, nós temos fortes indícios que apontam para João, o apóstolo, como sendo o autor dessas 3 cartas, especificamente agora de 1 João que nós estamos falando. As evidências externas, então, nós temos Policarpo, Eusébio e Pápias, que em todos os seus escritos, né, eles foram os pais da igreja ali, nos seus escritos, eles mencionam e citam essas cartas e citam indicando que João tinha as escritas. E a evidência interna que nós podemos ver, né, como eu li nessa primeira porção, o autor ele reivindica o fato de ser uma testemunha dos acontecimentos, de alguém que esteve com Cristo, de que viveu com Cristo, alguém que teve o privilégio de apalpar, de pegar, de ouvir, como ele diz, né, os olhos deles contemplaram a Cristo. E a maneira que a carta é escrita, então, demonstra uma grande conexão, né, uma grande integração com o Evangelho de João. Aí os estudiosos, então, eles vão para tentar provar algumas coisas, né, e eles vão usar, então, eles vão pegar todas as palavras que João usou, que o autor, então, usou em 1 João, e eles vão comparar. Então, eles pegam todas as palavras, todas as expressões, a maneira de escrever, como ele escreveu, como ele então compôs a sua carta. E quando eles vão comparar, então, eles também se dividem ali. Muitos vão dizer, olha, muitas expressões, muitas palavras que são usadas no 4º evangelho não tem nenhuma ligação com o que tem nessa carta do 1 João. Então, o autor não pode ser João. Seria um outro autor, mas não seria João. Aí, por outro lado, as pessoas usam, outros estudiosos, usando as mesmas bases de comparação, eles vão e olham e daí eles dizem assim, nossa, a quantidade de semelhança entre a carta de 1 João, a maneira que é escrita, a maneira que as expressões são usadas, a maneira que as palavras são usadas, elas são notáveis demais para dizer que não seja o mesmo autor, para dizer que não, para dizer então, afirmar que a carta de 1 João não foi escrita pelo apóstolo João. Então, o mesmo estudo que usa-se para questionar a autoria de João, o mesmo estudo usa-se para comprovar a autoria de João. Eu acredito, pela maneira como ele é escrito e por tudo que eu estudei, que de fato João foi quem escreveu, então o apóstolo João foi quem escreveu essas dificuldades em relação a palavras e termos. Muitas vezes também tem que se levar em consideração o fato do próprio amadurecimento da pessoa, né? Nós não escrevemos mais como escrevíamos antigamente, e nós também, a própria fala nossa, o próprio comportamento nosso, com o nosso crescimento, ele vai se alterando. E o assunto que é tratado, a maneira como é tratado também, ela é diferente. Então, tudo isso pode ser uma indicação do porquê dessa diferença, né? E, por outro lado, até o grande semelhança há em tudo que ele escreve, tanto em 1 João quanto no Evangelho de João. Em relação à data, esse também é um outro problema, porque não há nenhuma indicação
na própria carta, de quando João teria escrito de quando seria então esses seus escritos. Provavelmente, aí todos os estudiosos colocam então que João escreveu depois da destruição do templo em Jerusalém, né? Depois de toda a destruição que teve. E provavelmente eles datam aí por volta do ano 85 depois de Cristo. Mas aqui também não há nenhum embasamento na própria carta que possa se afirmar qual é a data efetiva em que ela foi escrita. A carta, então, ela foi escrita para uma igreja ou para um conjunto de igrejas e que essas igrejas, então, estavam permeadas de falsos mestres, falsos profetas e falsos ensinos. Eles tinham adentrado, então, na igreja e aí dentro da igreja eles tinham feito algum tipo de progresso. Eles tinham, então, enganado com seus ensinos, com suas doutrinas, o povo de Deus. E os leitores dessa primeira carta de João eram antigos pagãos, que eram aqueles que eram ímpios, que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, então eles se converteram e eles passam a viver o cristianismo. Essas pessoas, então, esses cristãos, eles têm algum tempo de experiência na caminhada cristã. Eles já são alguém que já tem um bom trajeto, já conhecem os assuntos, já têm condições de olhar e entender o que a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Mas, por outro lado, eles também demonstravam uma tendência ao pecado e ao mundanismo, né? E João vai combater isso. João vai deixar claro na sua carta como que eles devem, de fato, viver, se de fato eles são cristãos. João combate também a falta de amor fraternal na comunidade, né? Então, nessas igrejas, João provavelmente ou estava lá, ou via, ou recebeu informações de como eles estavam se comportando e de como, de fato, não existia amor entre eles e como isso era importante, como isso, inclusive, é um mandamento do Senhor Jesus. E João também vai tratar a respeito da perda da salvação, né? Nós estamos seguros em Cristo e, uma vez salvos, nós somos salvos. A carta, então, nós temos 3 principais objetivos. O primeiro é promover a genuína comunhão cristã baseada no conhecimento correto de Deus e de Cristo. Os microfones estão aí, algum irmão poderia ler? Eu já li, mas pode ler capítulo 1, versos 3 e 4. Oi, som. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Então ele está mostrando como deve ser a perfeita comunhão, né? O segundo objetivo é impedir que os crentes continuem pecando. Vou pedir para outro irmão ler 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o terceiro objetivo, então, é oferecer certeza da salvação. 5:13. Pedir para outro irmão ler. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, aquele que crê no Senhor Jesus tem vida eterna, está seguro. Carlos Oswaldo, ele define então o propósito da seguinte forma: conduzir os crentes ao pleno desfrute da comunhão espiritual e da certeza da salvação pessoal, apresentando os critérios que definem a genuína comunhão cristã com um Deus santo e amoroso. Nessa época nós temos a introdução na igreja, então, de algumas heresias. O gnosticismo estava no seu início ali, né? E tinham lá na igreja, então, foram identificados praticamente 2 tipos de gnosticismo.
O primeiro deles foi denominado de serientismo. Então, né, essa pessoa que estava difundindo essa heresia, ele estava fundamentado na noção errônea de que a matéria é inerentemente má. Então, toda matéria é má. E aí ele distinguia, essa heresia distinguia entre, então, um Cristo, que era espírito divino e imaterial. Então, ele não tinha matéria, ele não tinha corpo. E uma segunda situação em que Jesus humano. E esse Jesus humano, então, ele tem corpo físico. E aí o que eles vão defender, então, o que esse gnosticismo ali nessa época eles estavam passando, era de que esse Cristo Espírito, então, em algum momento, ele desceu sobre o Jesus humano. Aí eles colocam esse momento no batismo dele, e aí ele permanece então, o Cristo Espírito permanece no corpo dele até a crucificação. E quando chega na crucificação, então, o Cristo Espírito sai e deixa só o Jesus homem. Essa é uma das formas do gnosticismo. Da mochila. E uma outra forma, então, de gnosticismo chama-se docetismo. Eles partem da mesma pressuposição de que toda matéria é má e todo físico, então, é mau. E aí o entendimento que eles dão e o que eles difundem, então, o que eles tentam combater. Obrigado. O que eles tentam combater, então, é a encarnação e a morte física do Deus vivo, né? E aí eles afirmam, então, que Jesus ele apenas parecia humano. Então, lá no verbo grego, o doken ali, ele significa parecer. O que eles queriam dizer, então, é que olhavam para Jesus e Jesus era parecido com alguém que era humano, mas de fato ele não era humano, ele não poderia ser carne, matéria, porque a matéria seria má. E eles não conseguiam conceber, então, um Deus de amor, um Deus tão poderoso, né, um Deus criador, assumindo, então, uma matéria e essa matéria sendo inerentemente má. E aí o docetismo, então, vem da palavra parecer. Eles estavam, então, com essas heresias, com essas falsas doutrinas, se infiltrando nas igrejas e levando, então, muita confusão e muitos problemas para as igrejas. O esboço, então, da primeira carta de João, nós temos o prólogo, que é essa porção que nós lemos do capítulo 1 o versículo 1 ao 4. A primeira parte, então, é quando João vai tratar de como Deus é a luz e que nós devemos permanecer na luz, do capítulo 1, verso 5 ao capítulo 2, verso 29. O segundo assunto, Deus é nosso Pai, e aí nós devemos andar como filhos de Deus, do capítulo 3, 1 até o 4, 6. O terceiro ponto é Deus é amor, então amemos-nos uns aos outros, que vai do capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, verso 12. E aí é o epílogo que vai do capítulo 5, 13 ao 27. Agora nós vamos dar uma passeada aí, quero convidar você então a abrir ou permanecer em 1 João. A parte que nós lemos, então, nós vemos claramente como o autor, ele se identifica como alguém que teve contato direto com o Senhor Jesus, né? Ele diz, então, que ele viu com os próprios olhos, no versículo 1, e ele contemplou, então, o verbo de Deus, né? Então, o verbo da vida. Eles apalparam a Cristo. Então, é alguém que, de fato, teve muita intimidade com o Senhor Jesus no tempo que ele esteve aqui. E o versículo 4 vai dar um dos motivos, né? Que ele está escrevendo essa carta, então, para que a alegria seja completa. No capítulo 2, agora, eu quero que vocês abram ali e olhem a partir do versículo 1. Ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelos do mundo inteiro. Então João ele escreve aqui deixando claro que ele sabe que a nossa luta é para não pecar. A nossa caminhada, o nosso objetivo é vivermos em santidade e não pecarmos. Mas, eventualmente, nós podemos pecar, nós escorregamos. Então, de fato, quando nós pecamos, quando nós damos vazão à nossa carne, nós devemos procurar, então, um arrependimento, um pedido de perdão e um voltar-se a Cristo, porque Cristo, sim, é o único advogado junto ao Pai que pode interceder por nós. Aí no mesmo capítulo 2, no verso 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, João chama a todos nós, que nos denominamos cristãos, a guardar os mandamentos do Senhor Jesus, a guardar os mandamentos do nosso Deus. Dizer que conhece a Deus, mas não vive de acordo com os ensinos do Senhor Jesus, nos deveria levar a questionar a nossa própria fé, a de fato olhar para a nossa caminhada e confrontar a nossa caminhada se de fato nós temos crido verdadeiramente no Senhor Jesus. Quero convidar você a olhar o verso 10 agora, em que ele diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então João ele vai reforçando tudo que ele passou, tanto no Evangelho, e como deve ser a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã. Ele diz então que aquele que ama o seu irmão, e uma prova de que nós somos cristãos é que nós amamos os nossos irmãos. Então, aquele que ama o seu irmão vive na luz, porque Deus é luz. Então, se Deus é luz, nós amamos nossos irmãos, nós de fato andamos na luz. Porém, ele alerta para que façamos novamente um autoexame da nossa caminhada cristã, da nossa maneira de viver. Se nós amamos de fato os nossos irmãos, nós estamos na luz. Mas se nós odiamos os nossos irmãos, ou algum irmão nosso, então ele diz que nós não andamos na luz, nós estamos sobre trevas. E aqui também é preciso olhar para o nosso coração, olhar como nós estamos vivendo. Lembrar que odiar o irmão não é simplesmente praticar o mal com ele, mas também exercer esse mal no nosso coração, né? Viver de uma forma que, olhando para o irmão e querendo o mal para o irmão, desejando o mal para o irmão, desprezando o irmão, no nosso próprio coração, na própria maneira que nós temos de viver. Então, odiando e desprezando, trazendo tudo isso, todos os ensinos do Senhor Jesus, né? Não é simplesmente, eu não matei, eu não pequei, mas quando nós odiamos o nosso irmão, ou quando nós odiamos alguém, nós de fato matamos. Então, é como nós tendo praticado aquele pecado. E assim, da mesma forma, se nós odiamos o nosso irmão, então devemos questionar o nosso coração, devemos questionar a maneira que nós vivemos. Agora, no capítulo 2, verso 15, ele escreve assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Novamente um chamado à reflexão, novamente um chamado a olhar o próprio coração. O que eu amo? Eu vivo por quê? Eu olho para o mundo então e desejo o mundo, eu olho para o mundo e desejo todas as coisas do mundo. Ele deixa claro então, se eu vivo dessa maneira, eu não posso dizer que eu amo a Deus, porque eu amo as coisas do mundo, e as coisas do mundo, elas são inimigas de Deus.
Aí ele vai enumerar, né? Toda a concupiscência e toda a soberba, ela não procede de Deus, ela não vem de Deus. E se nós desejamos isso, e se nós vivemos por isso, novamente nós devemos então confrontar o nosso coração, confrontar a maneira de viver. Lembrando que ele faz um alerta, né? Lembrando que todas essas concupiscências, todo mundo, então tudo isso vai passar. Mas aquele que está firmado em Deus, aquele que está firmado na sua palavra, aquele que vive de acordo com a palavra do Senhor, esse vive eternamente, porque vai viver com ele. A partir continuando no capítulo 2, no verso 18, ele escreve então: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E aí ele vai afirmar então que eles saíram do meio deles. No verso 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, provavelmente muitos estavam no meio deles, estavam na igreja, viviam junto com o corpo de Cristo, mas eles saíram e eles abandonaram a fé, eles apostataram. E aí no verso 22 ele vai dizer: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e consequentemente no Pai. Então, ele vai fazendo vários alertas, e vai fazendo aqui um alerta também para examinar aqueles que estão ensinando, que estão os falsos mestres, então, com suas heresias. Ele manda olhar para a palavra de Deus e confrontar esses ensinos, né? E ele deixa claro: aquele que nega a Cristo, então, esse é o anticristo. Então, negar que Cristo é o Deus, que Cristo ele veio e assumiu forma humana, negar toda a obra do Senhor Jesus, então, esse é o anticristo. E aí ele faz também, é claro que não é tão comum no nosso tempo, mas esse questionamento: se nós cremos que de fato Cristo é Deus ou não, se nós cremos que de fato Cristo é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Salvador, ou não. Agora vamos ao capítulo 3, verso 1 e 2, eles nos dizem assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João, então, aqui ele relembra, né, o grande amor que Deus teve conosco. Por conta desse grande amor, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Por conta de que ele colocou fé nos nossos corações, nós cremos nessa obra. E ao crermos nessa obra, então, por conta desse amor imensurável, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos, então, reconhecidos como filhos de Deus. Agora eu quero olhar o verso 9 do mesmo capítulo. E ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então ele de novo vai deixar um ponto aqui para que a gente esteja analisando os nossos corações, né? Se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus espera.
de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua orientação, de acordo com os seus mandamentos. Aí ele vai dizer que se a pessoa vive na prática do pecado, então ela não pode ser considerada filho de Deus. De novo, nós sabemos que nós pecamos. A diferença é que nós não vivemos na prática do pecado. Então, quando um pecado nos domina e nós vivemos para o pecado, aí sim nós estamos, de fato, vivendo para o pecado. Mas quando, como cristãos, nós procuramos uma vida de santidade, uma vida de retidão, procuramos através da palavra, somos confrontados através da palavra de Deus. E quando nós somos confrontados, nós entendemos o nosso pecado, nos arrependemos e continuamos a nossa caminhada, é claro que em algum momento nós escorregamos, nós nos descuidamos e pecamos. Nos arrependemos, procuramos a Cristo e continuamos a nossa caminhada. Isso não é viver na prática do pecado. Isso é um descuido, é algo eventual, não é algo que caracteriza a nossa vida. Não é algo que alguém pode olhar e dizer assim, não, o Vladimir vive na prática da mentira. Ele é um mentiroso. Então, se eu vivo na prática da mentira e se eu sou um mentiroso, eu não posso afirmar que eu sou filho de Deus. E aí ele vai no versículo 10 que nós lemos dizer, se você vive na prática do pecado, sonde o seu coração, porque na verdade você não pode afirmar que você é filho de Deus. Muito pelo contrário, você é filho do diabo, porque o diabo vive na prática do pecado. E você está vivendo na prática do pecado. Agora no mesmo capítulo, verso 14, João nos escreve assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui novamente ele volta ao mesmo assunto. Ele deixa novamente claro, vocês querem saber se vocês são de fato novas criaturas? Vocês querem saber se vocês são de fato filhos de Deus? Olhem para o coração de vocês, se de fato vocês amam a seus irmãos. Esse amor que vocês têm que nutrir pelos seus irmãos é o que vai comprovar se de fato vocês são filhos de Deus, se de fato vocês são novas criaturas, se de fato vocês compreenderam e entenderam o Evangelho. A base de tudo isso é o amor. E aí ele vai dar o exemplo de Cristo. Cristo, ele deu a sua vida em amor por nós. Então, por conta desse amor, Cristo se entregou. Qual é o padrão que vocês devem viver? Qual é o padrão cristão em relação ao amor? É o mesmo. Então, estar dispostos a morrer por um irmão. Então, se eu amo o irmão, eu tenho que estar disposto a morrer pelo irmão. E aqui, de novo, então, o chamado a analisar e a confrontar o nosso coração. Isso é uma verdade na nossa vida? Isso, de fato, é o que eu tenho vivido e como eu tenho vivido? O verso 23, ele vai complementar também dizendo: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, se cremos de fato na obra do Senhor Jesus, se cremos de fato de quem é o Senhor Jesus, a nossa demonstração é a obediência, então é a prática do amor, é viver esse amor. Então nós devemos nos amar uns aos outros. Nossa comunidade entre aqui não deve ter nenhum espaço para raiva, para amargura, para rancor, para qualquer tipo de sentimento que cause divisão entre um irmão e outro. Então não tem nada no meu coração que possa trazer qualquer divisão com qualquer um de vocês. Muito pelo contrário. Eu devo amar cada um de vocês a tal ponto que eu entrego a minha vida se necessário for. Claro que é um eufemismo, nem todos são chamados a dar a sua vida, mas nós devemos estar dispostos a dar as nossas vidas
caso isso seja necessário e caso isso seja demandado. Hoje nós vivemos no Brasil um momento assim de tranquilidade, onde nós podemos professar a nossa fé, onde nós podemos viver tranquilamente a nossa fé. Nós não somos perseguidos, apesar de já existir uma certa resistência nas nossas próprias famílias em relação a isso. Mas nós vemos claramente o mundo caminhando para uma perseguição, inclusive aqui no Brasil, aos cristãos. Porque os filhos do diabo, eles não podem aceitar os filhos de Deus. Então, nós devemos estar preparados. Como João disse no início, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos caminhando nos últimos dias. E quem lê a palavra de Deus e conhece toda a palavra de Deus, sabe e já tem informação de como serão esses últimos dias. Agora vamos olhar o capítulo 4, verso 7. João vai escrever assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aquele que é filho de Deus faz parte da sua natureza, é inerente a ele o amor ao próximo e, claro, principalmente e acima de tudo, o amor a Deus. O verso 20, ele vai nos dizer assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Novamente João enfatizando, né? Olha, é comum a gente dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas a prova de que você ama a Deus é que você ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, que está do teu lado, que você conhece, que você vê, que você apalpa, que você pega, como que você pode dizer que ama a Deus? E uma das provas, então, que se de fato nós podemos dizer que amamos a Deus, é se nós amamos aos nossos irmãos. E o verso 21, ele vai complementar dizendo, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O capítulo 5, verso 2 vai dizer, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o cristão, aquele que de fato crê no Senhor Jesus, ele olha para a palavra de Deus, ele olha para os mandamentos de Deus e vive de acordo com os seus mandamentos, vive de acordo com a sua palavra. E agora o capítulo 5, verso 13 e 14, ele vai nos dizer assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com aquele que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, João está afirmando, se você creu no Senhor Jesus, se você de fato entendeu o Evangelho e vive de acordo com o Evangelho, fique tranquilo, você tem a vida eterna, você tem uma vida com Deus, você vai estar presente com Deus nessa vida eterna. E aí ele diz mais, se vocês precisarem de alguma coisa, né, vocês devem pedir, e devem pedir com confiança, né, sabendo que tudo que nós pedimos, ele deve estar de acordo com a vontade do Senhor. Então não adianta pedir algo que você sabe que vai contra a vontade de Deus. Como cristão, você vive de acordo com a palavra, você conhece a palavra e você conhece a vontade de Deus. Então, como cristão, tudo que você pedir, que esteja de acordo com a palavra de Deus para a tua vida e para a vida da comunidade, para a vida da igreja, tudo que você pedir que estiver de acordo com a palavra de Deus, ela vai ser atendida. É o que o Senhor Jesus nos diz. Aqui nesse capítulo 13, no final do capítulo 13, no verso 16, ele vai dizer assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida, aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue.
Então aqui ele coloca assim, como se tem pecados que nós devemos orar e nós devemos pedir, e outros pecados que não. E aí gera uma certa dúvida e controvérsia, né? Eu acredito que aqui ele está falando daquelas pessoas que andaram no meio deles, conheceram o Evangelho, não necessariamente professaram fé em Cristo Jesus, mas estiveram no meio deles durante um tempo, ouviram todos os ensinos do Senhor Jesus, eles foram ensinados, então, de acordo com a palavra, e eles se rebelaram, eles saíram do meio deles, e aí eles começam numa espiral de afastamento e de uma vida ímpia, quando eles vão, de fato, se afastando totalmente de Deus e se entregando totalmente ao pecado. Não é especificamente, pelo menos eu entendo dessa forma, não é especificamente um pecado, mas a partir do momento que eles desprezam o Evangelho, eles desprezam a Deus e eles procuram toda a satisfação e a vida deles no pecado. A gente tem muitos exemplos que a gente pode olhar na história e ver de homens que conheceram a palavra e aí eles se afastaram e eles vão cada vez mais fundo no pecado, eles vão cada vez mais distantes. Como Romanos diz, né, Deus entrega eles mesmos a eles mesmos. Então, quando eles são entregues, eles ficam entregues a todas as suas paixões, a todas as suas concupiscências, a todos os seus desejos. E aí, por esses já não, parece que não há mais como orar e pedir intercessão por eles, então. Com relação a 1 João, deixo aberto agora aos irmãos para quiserem perguntar ou fazer algum comentário. Ok, então vamos para 2º e 3º João. Esses dois livros, então, eles são os menores livros, são os mais curtos da Bíblia. E, ao mesmo tempo, eles foram... os últimos livros foram aqueles que tiveram a maior dificuldade para serem reconhecidos como canônicos. Eles são, principalmente, basicamente, por conta da autoria, né? Eles se consideram, então, uma autoria disputada e, por conta disso, então, a dificuldade em aceitá-lo como canônico e para incluir, então, na palavra de Deus. Esses livros também, assim como o 1 João, o 2 João e 3 João, eles são anônimos. O autor não coloca seu nome lá e não há como definir quem são. E eles, ao mesmo tempo, então, eles têm destinatários individuais e eles possuem a maneira que eles são escritos, então eles possuem um estilo bem íntimo, como uma carta bem pessoal mesmo. E aí isso também colaborou para a demora do entendimento e desses livros serem considerados canônicos. As duas cartas, então, tanto 2 João quanto 3 João, quando vai olhar os pais da igreja, elas são mencionadas e atribuídas a João. Por exemplo, em Policarpo, na carta que ele escreve aos Filipenses, ele cita Irineu, nesse escrito dele aí, não vou nem tentar falar ele, e Clemente de Alexandria e Cipriano. São pais da igreja que mencionam 2 a João e 3 a João e atribuem a João. Ele começa, então, as duas cartas, ele começa como o presbítero. E aí isso também tem demandado algumas dúvidas e alguns questionamentos. Alguns eruditos, né, então alguns que estudam profundamente, esse autor se identificou como o presbítero, eles então entendem que poderia não ser João, poderia ser outra pessoa, um outro presbítero, ou até um outro João, mas não o João o apóstolo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia do presbítero lá, ele carrega a intenção por trás dele de alguém mais velho, né? De um ancião, de alguém mais maduro. E aí isso também não poderia ser desvinculado do apóstolo João, né? Pensando que ele já estava no final de sua vida, então poderia ter sido facilmente entendido como ele, né? Em relação aos destinatários também há
grande controvérsia, né? Terceiro João, ele cita que ele está direcionando a carta para Gaio. Então, sabemos que a carta é para Gaio. Nós não sabemos qual Gaio, mas sabemos que é um Gaio. Existem na Bíblia, então, no Novo Testamento, 3 Gaios que são citados. Um na Macedônia, Atos 19, um em Derbe, Atos 20, e outro em Corinto, que é citado em 1 Coríntios. O que sabemos, que podemos deduzir pela maneira como é escrito, que ele era um líder leigo, e ele tinha uma grande reputação, e ele estava envolvido, então, na tarefa missionária e participando de tudo isso. Com relação a, segundo a João, a carta ela é destinada a alguém que é chamado de senhora eleita. Então, essa questão aqui também é o ponto onde gera bastante discussão. Alguns vão defender que senhora eleita é uma maneira que João está escrevendo, mas ele está se referindo a uma igreja. Então ele está falando com uma igreja, mas aí ele resolveu usar lá uma figura de linguagem usando a senhora eleita. Então trata-se da igreja universal ou de uma congregação local. O fato de ele usar isso como senhora eleita. Eu tenho em casa, e eu usei para fazer aula, são 4 comentários bíblicos, né? Aí especificamente panorama do Novo Testamento, então tem os 4 lá. Aí eu resolvi fazer assim, bom, vamos tirar a dúvida aqui, né? Vamos ver o que eu tenho de mais, né? 2 deles defendem assim, não, claramente João está escrevendo para a igreja. Então a senhora eleita é uma igreja, e aí os filhos são os cristãos dessa igreja, né? E 2 dizem assim, não tem como dizer que trata-se de uma carta destinada a uma igreja. João está escrevendo claramente para uma senhora, que não é identificada, para uma cristã e para seus filhos, aos quais ele conhecia muito bem e fazia parte do seu círculo íntimo. Então, fica uma dúvida aí, porque eu achei que talvez, olhando para esses autores, eu pudesse, com mais facilidade, definir. Eu, particularmente, eu tendo a achar que ele escreveu para uma senhora mesmo da igreja, para uma mulher cristã, uma mãe cristã que tinha filhos, dos quais ele tinha intimidade, ele conhecia e ele poderia estar se alegrando com eles e ter essa vida com ele. Mas existe essa questão aí, pode de fato ter sido e ser entendido como escrito para a igreja e para os cristãos daquela igreja, como a uma mulher cristã. Então, aí acho que cada um vai ter que acabar tomando a sua própria decisão aí em relação a esse ponto. Eu tendo a achar que ele escreveu para uma mulher, para uma família que ele conhecia. Segundo a João, então, ela foi motivada pela persistência dos falsos mestres. Eles continuavam nessas igrejas disseminando as suas heresias. E ele vai alertar, então, essa carta vai alertar do perigo que tem o envolvimento com essas pessoas. E a terceira carta de João, então, ela vai tratar da oposição interna causada por uma pessoa chamada Diótrefes, a sede pela liderança que ele tinha, pelo poder que ele tinha, estava prejudicando, então, os mensageiros que eram associados, provavelmente, a João, né, nesse esforço missionário. O esboço, então, de segundo a João, a base da hospitalidade cristã, ele vai tratar isso do versículo 1 a 3, a conduta da hospitalidade cristã, do versículo 4 a 6, os limites da hospitalidade cristã, do 7 ao 11, e as bênçãos da hospitalidade cristã, do 12 ao 13. E o esboço de 3 João ficaria, primeiro, o elogio da hospitalidade cristã, do verso 1 ao verso 8, a condenação com respeito a violar a hospitalidade cristã, o 9 ao 11, e a conclusão a respeito da hospitalidade cristã, dos versículos 12 a 14. Agora vamos dar uma olhada, então, nessas duas pequenas epístolas. Então, abram em 2 João. Porção, o 2 João, então, dá até para a gente ler toda ela, é bem pequenininha mesmo. Ele vai dizer, o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo, na verdade,
e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Então esse início é onde tem toda a controvérsia. Quem são essa mulher e quem são esses filhos? Podendo ser uma mulher com seus próprios filhos, ou podendo ser a igreja com os cristãos que estão nela. Aí ele vai a partir do verso 4, então: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como viste, desde o princípio, é que andeis nesse amor. De novo ele convida e ele reforça a ideia do amor fraternal, de nos amarmos, de vivermos de acordo com esse amor. E de sondarmos o coração para ver se estamos, de fato, vivendo de acordo com o Evangelho. A partir do verso 7 ele vai dizer: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Então, de novo, ele está mostrando que esses falsos mestres, eles continuam dentro da igreja, eles continuam disseminando as suas doutrinas, e pelo que eu entendo aqui no contexto, eles estão visitando famílias e adentrando nos lares com suas heresias. E aí João termina a carta dizendo: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então também aqui, os filhos da irmã eleita. Quem seriam esses filhos dessa irmã eleita, né? Então, também há, por conta de tudo isso, esse debate. E agora vamos dar uma olhada, então, vamos ler a terceira epístola de João. Ele inicia assim, verso 1: o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então ele identifica o destinatário da carta dele, que é Gaio, e aí ele vai dar alguns elogios a Gaio, porque Gaio de fato está vivendo a vida cristã. Gaio de fato está vivendo de acordo com o Evangelho. E isso é motivo de alegria para João e também motivo de louvor. Aí ele vai continuar no verso 5: amado, procedeste fielmente naquilo que praticais para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por um mundo digno de Deus, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aqui ele está mostrando também porque ele está elogiando. Gaio, então, recebeu esses pregadores, esses profetas, esses itinerantes que levavam a palavra de Deus. Normalmente eles saíam pelo mundo, né, pelas cidades pregando, e eles se hospedavam na casa de alguém, e a partir dessa hospedagem, então, eles recebiam um sustento para continuar a missão deles de proclamar o Evangelho. Gaio, então, recebeu esses homens, mesmo tendo oposição a isso, recebeu esses homens, cuidou desses homens e encaminhou esses homens para que eles pudessem continuar o trabalho missionário deles. A partir do verso 9 vai nos dizer assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes
que gostam de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsas da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então agora ele deixa claro aí a questão de Diótrefes. Diótrefes na igreja quer ter a primazia, ele quer estar acima de tudo. Aqueles que se associam com o que Diótrefes considera seus inimigos, ele chega a expulsar da igreja. Aqueles que são, então, esses pregadores, esses profetas itinerantes que estão levando o evangelho, como eles vêm de algum lugar, talvez são indicados por João ou por alguém que Diótrefes não apoia e não gosta, então ele além de não recebê-los, ele impede que alguém da igreja os receba. Então, de novo, aqui é um chamado a uma reflexão de como nós temos vivido o evangelho, de como de fato o evangelho tem transformado as nossas vidas, como nós tratamos os nossos irmãos, como nós tratamos aqueles que professam fé em Cristo Jesus. E aí a carta termina, então, a partir do verso 13, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve escrevo, espero ver-te, então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então ele encerra a sua terceira carta de João. Eu creio que as 3 cartas, elas têm, como eu falei durante a exposição, né? Elas têm, claro, um chamado a confrontar os nossos corações, confrontar a maneira que nós vivemos, se de fato vivemos o amor, se de fato cumprimos o mandamento do Senhor Jesus. E também nos chama a ficarmos atentos às doutrinas que nós estamos tendo acesso. É claro que hoje, nós temos, além da igreja, né, além das pregações que nós temos aqui, além dos irmãos que trazem a mensagem, nós temos a internet, e através da internet nós temos fácil acesso a muitos recursos aí, né, muitas pregações, muitos ensinos, e ao mesmo tempo nós temos acesso a muitas heresias. Então, é muito fácil propagar ideias, propagar mensagens, porque a internet ela tem um alcance limitado. Através das nossas pregações, através da transmissão dos nossos cultos, muitos irmãos se achegaram a nós e fazem parte da nossa igreja hoje. Isso demonstra o alcance que tem a internet. E hoje, se você quiser saber de um assunto, você pesquisa lá. O grande problema é quando você usa esse recurso e não confronta, né? Quando você não olha para a palavra, quando você não olha através da palavra, quando você absorve esses ensinos e você acredita que eles são verdadeiros, ou porque você simpatiza com aquelas ideias, ou porque você acha que aquelas ideias são legais, ou porque você ouviu dizer que aquele cara que está transmitindo aquelas ideias é alguém importante, é alguém conhecido e é alguém famoso. João, nessas cartas, então, ele nos chama a olhar para os mandamentos do Senhor, ele nos convida a olharmos a palavra de Deus e alicerçarmos a nossa fé na palavra de Deus. Eu não condeno olhar pregadores, eu não condeno olhar mensagens, mas olhe sempre com a palavra como referência. Veja se o que está sendo ensinado de fato é verdadeiro, se de fato corresponde ao que Deus nos ensinou, ao que Cristo nos ensinou através da sua palavra. Então, precisamos estar atentos a tudo isso. Uma ideia, uma heresia, ela pode facilmente permear os nossos corações. Jeremias diz que o nosso coração é o que nós temos de mais enganoso,
Então nós precisamos ter cuidado e estarmos atentos a tudo isso. Algum irmão quer acrescentar, perguntar, comentar algo sobre 2º e 3º João? Ok, então vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Te peço, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja tratando em cada um dos nossos corações, todos esses mandamentos que nós ouvimos, que nós vimos, que o Senhor ajude na nossa própria confrontação e entendimento da Tua palavra. Para o nosso desejo, o que nós queremos é viver para a Tua glória, é viver de acordo com os Teus mandamentos, é obedecer a Tua palavra e viver de acordo com ela. E te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso, a crescermos em santidade, a crescermos em piedade, e que o Senhor nos ajude nessa caminhada para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.